Você já se anulou por alguém? Já se anulou dentro de um relacionamento? Já abriu mão de algum sonho? Isso pode ser autossabotagem. Vamos olhar para uma constelação familiar com esse tema. Mas antes, corre lá e se inscreva no canal. Eu vou começar com uma pergunta. Por quem você se anula? Na maioria das vezes, uma pessoa se anula por alguém, por um parceiro ou parceira. Parece simples de resolver. Você poderia dizer que a pessoa tem que sair do relacionamento. Porém, é bem mais profundo. Porque muitas vezes a pessoa não enxerga que ela está se anulando porque é inconsciente. Então ela não consegue sair desse lugar. Caso ela saia, por ser uma dinâmica inconsciente, ela provavelmente vai repetir dentro de um outro relacionamento. Mas nem sempre uma pessoa se anula por um parceiro ou parceira. Muitas vezes é uma autossabotagem da própria pessoa. Esse é o caso de hoje. Eu trouxe uma constelação familiar para você entender como que essa dinâmica funciona. Esse é um caso específico e ele não pode ser generalizado. Cada caso é um caso. Vai servir para você ter insights. A cliente chegou com a seguinte questão: eu faço tudo pelo meu marido, pelo meu filho, pela nossa família, mas ele sempre me cobra de alguma coisa, parece que nada tá bom. A minha sensação é de que eu tenho que ser perfeita. Abrimos o campo para olhar para isso, para entender por que que ele estava se sentindo assim e por que que ele estava atraindo isso para ela. Eu vou usar novamente nomes fictícios para os bonecos para ficar mais claro para você. E leve em consideração que isso é um resumo da constelação e que eu trago aqui a parte mais relevante. Essa é a Nina, a cliente que me procurou. Esse é o Miguel, marido da Nina. E esse é o Tony, filho dos dois. Esse é o pai da Nina. A Nina abriu mão de tudo para ficar com Miguel e construir uma família com ele. Ela parou de trabalhar para se dedicar inteiramente à família. Antes, ela trabalhava em uma empresa e ela tinha o sonho de ser diretora lá, mas ela abriu mão disso. E essa decisão de parar de trabalhar e se dedicar somente à família partiu dela. Se tivesse partido do Miguel essa decisão, a dinâmica aqui seria um pouquinho diferente. Esse é o caso de uma mulher que deixou a sua vida de lado, ou seja, que anulou os seus desejos e sonhos para viver a vida do marido e viver a vida do filho. Quando uma pessoa foca 100% da sua atenção e tempo no outro, provavelmente ela está fugindo de algo que está dentro dela. Ela não quer lidar com esse algo. Então, ela cria uma justificativa, uma desculpa para não olhar para isso. E no caso da Nina, a desculpa dela, a justificativa dela foi a família, cuidar da família. E claro que isso é a nível inconsciente. Eu pedi para a Nina olhar para o pai dela, simbolicamente falando, e dizer: você não me deu o suficiente, pai. Eu não recebi o suficiente de você. Você não me acolheu e não me amou o suficiente. Você não se importou comigo o suficiente. Eu ainda espero receber o suficiente de você. Eu esperava receber o seu amor, pai. Agora eu espero receber o amor do meu marido. Por que dizer essas falas sistêmicas? Porque elas trazem consciência. Qual consciência? A consciência de que a Nina lá na infância, ou seja, a criança interior ferida da Nina, criou essa percepção do pai, a percepção de que ele não deu o suficiente. Porém, esse pai deu sim o suficiente para ela. Ele deu o que ele recebeu. Isso é o suficiente. Isso basta. Cabe à Nina adulta buscar o extra, buscar o amor, o reconhecimento e valor que ela deseja, que está dentro dela mesma. Vamos entender como essa dinâmica inconsciente de se anular, de se auto-sabotar, de abrir mão dos sonhos e desejos funciona antes da Nina dizer essas falas e ganhar consciência. A Nina entrou numa dinâmica de dependência emocional e financeira.
Na infância, era em relação ao pai, na vida adulta, em relação ao marido. Essa dependência, essa dinâmica de dependência vem para validar o sentimento da Nina de que ela não recebeu o suficiente. Logo, ela não tem o suficiente, ela não consegue ser autossuficiente, ou seja, ela não é capaz de realizar os próprios desejos e sonhos. Por que dependência emocional? Porque a Nina quer ter o reconhecimento do marido por tudo que ela faz, mas nunca recebe, mesmo ela tentando ser perfeita. E essa dependência emocional é o nosso foco hoje, porque é a questão da Nina. E por que dependência financeira? Porque a Nina parou de trabalhar e agora ela depende do dinheiro do Miguel. Ou seja, ela não tem fonte de renda própria. Porém, os dois não têm problema em relação a isso. A Nina tem livre acesso ao dinheiro do Miguel. Essa dinâmica de dependência em relação ao marido é uma autossabotagem na área profissional dela. Como assim? Ela tinha o sonho de se tornar diretora na empresa na qual ela trabalhava. Se ela não tivesse parado de trabalhar e continuasse se dedicando, provavelmente ela alcançaria. E como os padrões, a programação mental e as dinâmicas inconscientes agiram nessa situação? Agiram através da validação de sentimento e da transferência. Ela atraiu essa situação para ela na vida adulta por causa do padrão dela com o pai na infância. Qual o padrão? O padrão de que ela não recebeu o suficiente, o que gerou nela um sentimento de insuficiência e falta, o que criou a dependência emocional. Quando você entra nesse lugar de dependência emocional, você espera preencher esse vazio com coisas externas, com trabalho ou com um relacionamento. No caso da Nina, ela queria preencher esse vazio com o marido, com o filho e com todas as tarefas que ela assumiu, na esperança de ser retribuída, ou seja, ela queria receber de volta o que ela estava dando. No caso, o amor através do reconhecimento do marido. Essa esperança de receber de volta é o padrão que ela carrega da infância. A criança interior dela tem essa esperança e vai dar tudo de si, se anulando numa tentativa inconsciente de receber o que o pai não conseguiu dar para ela na infância. Claro, a partir da percepção dela. Toda essa dinâmica inconsciente que ela viveu na infância com o pai é transferida para o relacionamento dela com o marido. Ou seja, o Miguel é colocado inconscientemente no lugar de pai dela. E claro que o Miguel também tem dinâmicas inconscientes que o fez atrair a Nina. Ela não tem problema de dinheiro com o marido, mas se ela não olhasse, no futuro ela poderia ter, porque o inconsciente dela iria validar esse sentimento de um jeito ou de outro, enquanto ela não olhasse. O que motivou a Nina a buscar ajuda foi essa questão de dependência emocional. E claro que ela não tinha consciência de que era uma dependência, ela não tinha essa informação. Ela chegou com aquela fala que eu descrevi no início do vídeo. A fala de que ela fazia tudo e nada estava bom, de que o marido cobrava coisas dela, de que ela tinha aquela sensação de ter que ser perfeita. Ou seja, a fala dela era de que ela dava tudo de si, de que ela fazia tudo, mas não recebia nada de volta. A Nina esperava receber do marido o que o pai não conseguiu dar para ela na infância. E ele nunca iria conseguir preencher essa necessidade e esse vazio dentro dela, porque ele não é o pai dela. E ela iria continuar acreditando que ela tinha que fazer tudo, dar mais de si, ser perfeita, para conseguir receber o amor através do reconhecimento do marido. E se você estiver gostando, já deixa o seu like para apoiar o canal. Como ela se anulou aqui? Se dedicando excessivamente à família. Ela abriu mão dela mesma, abriu mão de fazer coisas que ela gostava, porque ela sempre estava fazendo algo pela família, sempre estava disponível para o marido e para o filho, e acabou se sobrecarregando. A Nina acabou esquecendo de viver a vida dela,
abandonou a vida profissional e pessoal e focou 100% no marido e no filho. Passou a viver as vidas deles. E como isso partiu dela, é uma autossabotagem. Tem algum problema alguém fazer essa escolha de vida, de se dedicar inteiramente à família? Claro que não, desde que seja uma escolha consciente e não movida pelo inconsciente, como é o caso da Nina. A criança não consegue elaborar a dor. A Nina, na infância, criancinha, vivencia a dor quando ela sente que não recebe do pai amor, acolhimento e nem atenção. Claro, do jeito que ela idealiza, do jeito que ela gostaria de receber. Então ela cria dentro dela, do inconsciente dela, uma proteção contra essa dor. Essa proteção fica armazenada no subconsciente dela e ela carrega isso para a vida adulta. Essa proteção faz com que ela não sinta novamente aquela dor da infância. Então ela evita viver experiências que podem ativar esse sentimento. E no caso, ela evita receber a promoção de diretora na empresa. Por quê? Porque o inconsciente dela tem muito medo de não dar certo. Tem medo dela não receber o cargo. E se ela não receber o cargo, ela vai sentir a mesma dor que ela sentiu na infância quando ela não recebeu o amor do pai do jeito que ela esperava. Então é melhor evitar, nem tentar. É onde ela cai na autossabotagem e escolhe se dedicar inteiramente à família. Essa é a desculpa que o inconsciente dela dá para ela evitar a possibilidade de não receber o cargo de diretora. Então o medo vem como proteção inconsciente e age fazendo ela se autossabotar. Ela se anular na vida é apenas uma consequência disso. E ainda, o inconsciente transfere tudo para o marido. E quando ela não recebe o amor através do reconhecimento dele, ela sente a dor da mesma maneira. E essa dor a fez buscar ajuda. Agora eu te pergunto, você sente que você se anula em alguma área da vida? Talvez o seu inconsciente esteja tentando te proteger de alguma dor da infância. E para evitar viver essa dor ou trauma, você esteja se auto-sabotando. O que não vai adiantar, como é o caso da Nina, porque o seu subconsciente vai transferir essa dinâmica para outra área da sua vida. Então, o melhor é olhar para isso. E se fez sentido para você, compartilhe com sua amiga que precisa parar de se anular na vida. Muito obrigada e até a próxima!